Joanna, executiva de TV, é demitida e sofre um colapso nervoso. Com o intuito de ajudar a esposa, o marido de Joanna a leva para uma cidade do interior, Stepford, junto com seus 2 filhos. Nessa comunidade tudo parece perfeito. As casas são computadorizadas, a vizinhança nunca dá problema, as crianças... Nossa, vizinhança que nunca dá problema é bom, né? As crianças são alegres e as mulheres são excelentes donas de casa, obedecendo os maridos com grande dedicação. A executiva fica desconfiada de tanta perfeição e começa a investigar a cidade. Esse é o Isso Dava um Filme podcast. Eu sou a Aline Calá e eu tô aqui com a minha cara colega, a senhora Luísa Sandri Coelho. E hoje é um tema maravilhoso, porque somos mulheres perfeitas, né, Aline? Não, então... sim, óbvio. A gente vai discutir a imperfeição das outras, né? Porque nós já atingimos a perfeição. Nossa, esse tema é maravilhoso. A gente tava com ele na manga há muitas semanas, assim, porque a gente queria muito falar sobre isso. E a gente achou a convidada perfeita! A convidar a mulher perfeita pra isso. A mulher perfeita pra falar sobre isso aqui com a gente. E a gente tá aqui com a Adriana Angerami, que eu tive que até anotar, gente, porque, assim, currículo sensacional, tá? Imagina. Ela é cientista social e ela é mestranda em antropologia aqui pela UFSC. Ela pesquisa educação, gênero e relações de poder. Então, assim... perfeita, né? Perfeita pra essa conversa. Mas aqui a gente vai te chamar de Adri. Tá. Por favor, por favor. E a gente vai querer ouvir tudo dessa mulher que é uma curiosa viajante, né? Veio de São Paulo, tá aqui há uns 10 anos, né, Adri? Por aí. E aspirante a escritora, por enquanto ela fica no Instagram fazendo legenda, mas quem sabe a gente vem uma publicação logo por aí. Espero. Né? E segundo ela mesma, ela é pisciana da cabeça aos pés e só se salva pelo ascendente em Áries. Então... fica aí essa descrição pra vocês, Nem Adri. tudo é tão perfeito, né? Então a gente precisa de um toquezinho. Eu mesmo, se soubesse que tinha esse ascendente em Áries, eu já tinha dito, pera, Gente, ela não, melhor Luísa, ela não. Falou escorpiana, entendeu? É pra equilibrar o peixe. Falou a escorpiana, né? Então, Com assim... lua em peixes. Então, tá vendo? Então, tudo é o equilíbrio. Tudo é um equilíbrio, Né? exatamente. Será que é isso? Será que ser uma mulher perfeita é achar o equilíbrio? Existe o equilíbrio? Existe a perfeição? Pra comer de história, né? Já vamos... Porque o equilíbrio vai colocar, a gente vai imaginar uma balança, né? E 2 lados dessa balança. E aí, pra chegar no equilíbrio, vai ter que ser algo que não se aproxima tanto da figura do perfeito e nem tanto da figura do imperfeito. E aí seria o equilíbrio, né? Então, a gente teria que pensar primeiro, como a Aline falou, nessas imagens de perfeito e imperfeito. E quem dita essas imagens, né? Que é algo que tem tudo a ver com o filme também. Sim, e assim, eu me pego pensando nisso, assim. A perfeição, ela é o quê, né? Pra quem, né? Por que que a gente precisa? Por que que a gente tem essa ideia de perfeição que a gente precisa buscar? Né? Nesse caso do filme, elas são perfeitas donas de casa, né? Elas são perfeitas para os homens. Exato. E aí? Exato. E eu acho que é muito o que a gente vai falar hoje, assim, né? Sobre como a gente é moldada para ser perfeita Para o relacionamento. para o relacionamento, para um papel social, né? Que executado à perfeição é esse papel de subserviência, esse papel de cuidado, esse papel da maternidade, normalmente, né? Eu até fiquei pensando sobre isso, de como talvez a perfeição esteja mudando também um pouco, né? O que a gente considera perfeito, porque até um tempo atrás, e o que a gente vê bem retratado no filme é esse modelo de mulher perfeita, a mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, que serve ao marido, que é obediente, que fica quieta, que não questiona, né? Que faz aquele papel ali bonitinho. Será que o modelo de mulher perfeita não piorou hoje em dia? Não piorou, mas no sentido de estar exigindo mais da gente? Porque além de ter que ser a esposa perfeita em casa, ter todo esse papel, a mulher hoje em dia também tem que ser uma baita profissional, também tem que ter a vida dela. E aí, gente, que pesado, né? Chegou a disparar meu coração aqui só de falar. São as expectativas sociais, né, que vão sendo construídas e que a gente não tá isenta disso. Estamos dentro desse jogo também. Mas eu gosto de pensar a partir da palavra que a Luísa trouxe, de papéis, né? Papéis sociais e papéis de gênero, sobretudo, que acho que é o que tem a ver também em pensarmos essa perfeição, essa imperfeição e essa expectativa. Porque a ideia de papel
se a gente for comparar ela com o teatro, no ramo do teatro, o papel é você assumir um personagem, né? Eu vou fazer o papel da protagonista, vou fazer o papel da vilã, então você assume uma personalidade, uma figura, uma representação, né? E se a gente pensa esses papéis sociais e papéis de gênero, a gente está pensando, então, como é que teremos que agir para sermos, então, legitimadas num determinado contexto. E ali o filme, ele tá trazendo muitos papéis de gênero de homem e mulher bem demarcado, né? O que é ser uma mulher perfeita e o que é ser um bom marido, porque aí tem algumas cenas onde o Walter, né, que é o esposo da Joanna, acho que é isso, né? Eu sempre confundo. A protagonista. A protagonista. Eu também não sei, mas eu acho que... O marido dela. Ele é um cara que tem um papel de gênero masculino inicialmente de parceria, isso na versão do filme de 2004, né? Ele é um parceiro, só que quando eles vão para essa cidade Stanford, os outros maridos que moram nessa cidade começam a questionar, inclusive, as atitudes dele, falando, ei, peraí, você tem que mandar na sua esposa, calma lá, né? E a partir disso ele começa também a agir de maneira diferente com ela e vice-versa, porque é uma coisa retroalimentada, né? As relações de gênero, na sociedade, elas não se dão de maneira isolada. Essa mulher perfeita, esse papel de gênero do que é ser mulher, ele existe porque do outro lado dessa balança, a gente vai ter também o contrário, o outro a isso, que aí é a ideia do papel de gênero masculino, do homem perfeito, do marido ideal, que aí é um cara também bem sucedido, bem colocado socialmente, enfim, né? A gente fala de gênero, mas a gente tá falando de uma série de outras coisas. Econômica, classe social, questões de pertencimentos identitários diferentes, né? Religiosos, étnico-racial, tudo isso, em alguma medida, vai também bater nessa representação, nesse papel de gênero dessa mulher perfeita, né? Então, é legal a gente perceber que é um contexto americano, né? Mulheres brancas, loiras, magras. A mulher perfeita está sendo desenhada a partir dessas representações, né? Que chegam aqui também na América do Sul, América Latina. A gente acaba também importando, né? Importando essas imagens do que, opa, como é que eu tenho que ser? Até porque a gente tem muita referência de Hollywood, essas coisas assim, sim, né? Então sim. acaba sendo... E que podemos problematizar também, né? Super! Porque tem a ver com a questão. Afinal de contas, nem todas as mulheres são magras, nem todas as mulheres são loiras, né? Nem todas as mulheres têm o sonho, de repente, de casar e ter filhos. Porque já começa aí, né? Projeto de vida, e aí tem a ver com o que a Aline comentou, né? Será que a expectativa do que a gente está cobrando de uma mulher perfeita hoje em dia não está mudando? Tem que ser melhor no trabalho, tem que ser bem-sucedida, né? Isso também recai nessa outra construção, né? Será que o único projeto de vida para a mulher ser perfeita é casar e ter filhos? Ou ela, de repente, pode casar e ser bem-sucedida profissionalmente, não querer ter filhos? Ou o contrário, né? Não querer casar, se dedicar somente à vida profissional e, enfim, mais pra frente ela vai ter a escolha de ter um companheiro ou uma companheira, enfim, né? Então, tudo isso são coisas pra gente pensar a respeito dessa imagem de perfeição que tá em disputa, né? Eu tenho a impressão de que, puxando o que tu falou, de que tá pior, porque as coisas, a gente não eliminou, digamos assim, nada, a gente só foi somando, né? Somando coisas que a gente precisa ser. Né? Então, além de tudo que a gente já precisava ser para ser perfeita, para ser considerada uma mulher, né? Na sociedade nossa, alguém que é olhada e admirada, né? Como uma mulher na sociedade que a gente vive, além de exercer todas aquelas funções, a gente tem que fazer outras coisas agora, e dar conta de outras coisas, que aí a gente não pode, a gente... pode querer ser mãe, mas não pode abrir mão de si mesma. Então, né, tem que ter os seus projetos pessoais também. E, ao mesmo tempo, tem que tem que cuidar desses filhos, mas não pode falar muito desses filhos. Viver, entendeu? Em função deles. Então, assim, outros elementos foram colocados ali, eu acho, né? E trabalho. Tu não pode ficar só em casa, porque aí tu tá se anulando. Mas aí, se tu for pro mercado de trabalho, tu também não pode deixar tua casa, né? Provavelmente tu daí já não vai ser nem considerada mais uma boa mãe, né? Exatamente, exatamente. Então, são outros elementos que entraram ali, eu acho que E se você não tiver, uma coisa que eu sinto muito, que eu falei de piorar ali, é o de
ficar mais pesado mesmo, assim, pra mulher com o passar do tempo, né? Porque vocês não têm a impressão, assim, de que se você não tem a trindade completa, você não é considerada uma mulher vencedora? A trindade do tipo, uma carreira bem-sucedida, um casamento bem-sucedido e filhos. Total. Se alguma coisa dessas 3 coisas ali, ela não estiver funcionando bem, você não deu certo. Vocês não têm essa impressão? Eu fico com essa sensação também conforme os anos vão passando, né? Porque hoje eu tenho 28 anos, mas eu vou percebendo também a galera ao meu redor de 28 anos, 30 anos, e vejo que muitos já conquistaram, então, sua casa própria, um emprego estável, estão casados ou estão engravidando, e aí eu olho e penso, eita, peraí. Gente, como? Eu penso como? Será que eu tô... Como vocês compraram uma casa, gente? Como consegue comprar uma casa? Porque, assim, foi de maneira ilícita. Eu tenho certeza. Eu vou mudar o meu questionamento. Obrigada, Lu. Acho que é isso. A grande questão é como você conseguiu? Porque eu ainda, né... E, assim, ainda não consegui, e uma enorme vírgula, parênteses nessa frase, né? Ainda não consegui, ou os meus projetos são outros. São outros, exatamente. Sim, essa questão também, assim. Mas não tô isenta de me questionar, de me perguntar, de sentir uma... Sabe, um questionamento quando você deita pra dormir, você fala, epa, peraí, será que eu tô no caminho? Será que é isso mesmo? Né? Quais são as expectativas que estão colocando sobre mim? E eu mesma sobre a pessoa que sou e quero ser, né? Isso acontece, perpassa o plano subjetivo também, né? O que a gente quer ser da vida, a grande frase, né? Mas quando tu tem essa certa tranquilidade do tipo, será que esse é o caminho? Será que é isso mesmo? É uma coisa, mas eu sinto, assim, que a maioria das mulheres, elas se sentem muito mais cobradas do que isso, assim. Então tá, beleza. Pô, tá muito massa a minha carreira, mas eu ainda não comprei a minha casa. Então, esse tem que ser o meu objetivo. E aí, depois que eu comprar a minha casa, meu Deus, aí eu tenho que ter o marido dos meus sonhos. Aí, depois que eu conquistar o marido dos meus sonhos, aí eu vou ter meus filhos. E aí, quando viu, tá com 60 anos e isso nunca vai acontecer. Porque a realidade não é essa, né? É muita coisa pra gente. E a vida não é essa série de caixinhas que tu vai colocando, ok, completo. Ingrid Guimarães no Sob Nova Direção, vocês lembram? Que ela tinha um negócio, até eu casar 30, até eu ter filho 31, até eu... Porra. Gente, tanta coisa pode acontecer, assim, ó, eu não sei vocês, mas a minha vida há 2 anos atrás era completamente diferente do que é agora. E provavelmente daqui a 2 anos vai ser, claro, a gente faz planos e a gente, né, busca coisas, mas assim... a realidade, ela foge muito do nosso controle, né? E aí a gente tenta controlar. Porque a gente é também em relação aos outros, né? Então é isso, o outro tem uma casa, por que eu não tenho? Qual o meu problema que eu não tenho uma casa? A outra pessoa... Gente, as minhas amigas do colégio que estão tendo filho, eu penso, gente, gravidez na adolescência? eu como sofro assim, dessa crise ainda. Como assim estão tendo filhos? Como assim, né? Eu vou acampar pra ver show da RBD e as pessoas estão tendo filho? Você vai também? Não. É um grande exemplo, assim, da geração, né? Sim, tipo sim. assim... mas se fosse restart... Se fosse restart, eu tava Talvez. acampada. Como assim, né? E aí o tempo vai passando e a gente vai pensando, tá, mas eu não fiz coisas que as outras pessoas estão fazendo. Será que eu tô fazendo tudo errado? Né? Isso de não saber o que é certo ou errado mesmo, né? Exato. E porque as coisas são certas e erradas, digamos assim, muito pra cada um. Claro. Né? O que faz sentido na tua vida. Só que daí, num contexto geral de sociedade, que tem o padrão, que tem a expectativa, que tu se compara, é muito difícil. Tu, mesmo com toda a consciência, né? De, eu sei o que eu quero pra mim, eu sei das minhas escolhas, eu, né, tô feliz fazendo as coisas que eu faço. Mesmo assim, tu várias vezes vai se pegar nesse dilema de... Não é... Será que eu tô errando? Será que não era por aqui? Por que os outros têm coisas que eu não tenho, estão fazendo coisas que eu não tenho, por que ela tem esse corpo e eu não tenho, porque também tem toda essa outra questão, né? A gente falou muito tem a carreira, tem os relacionamentos, né? Tem muita cobrança de tu tá exercendo esse papel. E quando a gente fala de estética mesmo, é todo um outro universo, né? E aí é muito econômico, né, completamente econômica, essa coisa de deixar a gente insatisfeita, de
de a gente acreditar que existe a perfeição Uhum. e a gente tá insatisfeita com a gente mesma e buscar esse ideal que não existe, que a gente nunca vai alcançar, que muda o tempo inteiro e gastar rios de dinheiro e muito tempo com isso. Uhum. Quanto tempo as mulheres gastam, sério, pra ficarem bonitas? Sério, sério, Uhum. quanto tempo a gente gasta no dia, na semana pra ficar bonita, sabe? E um bonita totalmente associado a essa imagem que foi idealizada, né? Porque essa relação de bonito, feio, o esperado da beleza, né? Ou o estranho, tá em diálogo com essa representação do que foi construído dessa mulher perfeita, né? Então as mulheres ficam muito tempo não é que, tá, só um parênteses, não é que é proibido se arrumar, Não, né? a culpa não é nesse nossa. A gente quer ficar ponto. bonita, a gente pode ficar É, a bonita. gente É bonita pode. no sentido de, Do né? mesmo jeito que a gente pode passar um batom, a gente pode ficar de camisetão hoje, não tem problema, né? A questão é a gente ter essa liberdade e possibilidade de escolha, se queremos usar um batom hoje, um salto alto amanhã, e no outro dia tá de camisetão, com o cabelo, né, preso pra cima, todo torto, comendo sorvete no sofá de casa, sei lá, pensando coisas aleatórias aqui, né? Então, mais uma vez, essa pressão de um padrão, de um tipo de ser que a gente legitima porque a gente também quer alcançar, né? A gente tá dentro dessas engrenagens. A gente também quer se sentir bonita comparado àquela representação. O problema não é você passar tempo da sua vida, né, querendo ficar bonita ou ali se dedicando à sua beleza, autoestima. O problema é você passar esse tempo tendo que ser bonita, tendo que tentar ficar bonita como a Nicole Kidman. Esse se que é o problema. encaixando no perfil né? ali, Sim, né? vivendo para isso, né? isso. Com esse objetivo, assim, e pensando que se tu não tiver desse jeito, tu não serve, né? Eu não sei se vocês já viram uma entrevista da Jennifer Aniston. Tava rolando ali, eu acho que no começo do ano, em que ela falava quanto tempo da vida dela ela passava com procedimentos estéticos, exercícios físicos e tudo mais, e como era a alimentação dela, para ela ter chego naquela idade daquele jeito. E eu me lembro que aquela entrevista dela, quando eu vi aquilo, tipo, foi muito libertador no sentido. Ela é a Jennifer Aniston, ela tem o dinheiro que ela tem e ela faz esse tipo de esforço, o tamanho do esforço dela pra chegar ali onde ela, né, quer chegar. E ótimo, isso não é real. As mulheres não precisam disso, não é real, foi libertador nesse não é sentido. acessível, não é... Porque não é tipo a Fernanda Lima, que fala que toma 2 litros de água, faz yoga e tá ali jovem, e, né, não é assim. E a Jennifer Aniston foi bem assim, não, ó. Pra ser assim, tem que fazer isso, isso e isso. E foi ótimo, porque, tipo, ninguém tem a vida da Jennifer Aniston, Sim. sabe? Então, Sim. ok, a gente ser como a gente é, né? Claro, e entender, né, eu não quero falar limitação porque não é a palavra, mas entender o meu espaço e onde eu posso ir, né, as minhas condições. Acho que essa é a palavra melhor, né? Bom, se hoje eu trabalho das 6 da manhã até as 5 da tarde, não tem como fazer academia porque de noite eu tenho que fazer a janta para as crianças, buscar, ajudar na escola, etc. Talvez eu não tenha como ter a vida da Jennifer Aniston. Obrigada, é o nome dela, né? Não tem como ser igual a vida dela, mas eu posso ter algo possível de alcançar dentro do meu contexto. Tá, talvez eu não consiga fazer academia todos os dias da semana, mas eu consigo fazer uma caminhada aos finais de semana de manhã, enquanto meus filhos estão ali no parquinho, eu tô observando eles. Enfim, você cria estratégias para coisas que te fazem bem, que pode estar ligado a um exercício físico, mas outras coisas que te dão prazer. Essa é a grande questão, né? Ver prazer nas coisas, ter brilho no olho sobre a vida, né? E não viver em função de alcançar, talvez, algo que não é real, né? E que no filme, me parece que no final, essa é a grande crítica, né? Do Mulheres Perfeitas, assim. Elas nem são reais, aquelas mulheres... A gente vai dar spoiler aqui, vai ter problema, né? Não tem problema, não tem problema. Elas nem Spoiler são de reais, 2004, assim. Isso, o filme é antigo. Elas nem são reais, assim, elas são robôs, né? Que foram criados, então, para atender essa perfeição que os homens querem ver, né? A perfeição para os maridos da esposa perfeita. Então, acho que essa é uma grande questão para a gente pensar, enquanto mulheres perfeitas como todas somos, né? O que nos dá brilho no olho? O que nos faz pulsar de verdade a querer ir, buscar, conhecer,
se cuidar, os prazeres da vida, né? Então, que podem ser muitos. Acho que essa é a grande sacada também para a gente começar a romper essas imagens, se entender melhor enquanto pessoa, enquanto mulher, né, no mundo. Eu acho que uma coisa muito, muito importante também é a gente entender as nossas próprias vontades, né? Porque você não precisa ser perfeita como a outra, ter a vida perfeita da outra. Porque quando você se conhece, você sabe as coisas que você quer e sabe as suas vontades, e isso não é um caminho fácil de chegar, né? Porque a gente tá vendo, a gente tá sendo bombardeado pela mídia toda hora, dizendo as coisas que a gente tem que ser. Eu nunca vou esquecer, gente, 2 anos atrás, eu tenho 37, eu tinha recém feito 35. Eu cheguei na minha ginecologista e ela disse assim pra mim, Aline, se você quiser congelar os óvulos, a hora é agora, tá? Daí eu fiquei, gente, mas quando que isso aconteceu? Peraí, não, até ontem eu tava ali, meu Deus do céu, métodos contraceptivos, e agora talvez eu nem possa mais engravidar. Como assim, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E daí eu parei pra pensar, e me deu um desespero, porque, gente, congelar óvulo é muito caro, é todo, sabe? E é meio assustador também, né? Meio assustador, E eu fiquei assim, gente, mas peraí, eu quero ter filhos? Calma, né? Porque, tipo assim, a minha ginecologista tinha 3, né? Pra ela era muito natural. Não, você chegou nos teus 35, você tem que congelar teus óvulos. E aquela coisa que as pessoas... Eu não sei se já aconteceu com você. Tem filhos? Não tenho filhos, não tão planejo. Você tem, Lu? Não vale, você já sabe. Ótima ela perguntar, é ótima. Mas é que é uma coisa muito... Que, assim, vocês são um pouco mais novas do que eu até, assim, mas eu acredito que esse assunto já deva ter aparecido aí na família de vocês, né? Nossa, Quando que vocês vão ter? Família e amigos, né? Porque a maioria das amigas Né? também já estão virando mães. E, gente, minhas amigas de escola estão tudo com filho adolescente já, praticamente. Eu tô me identificando mais com as filhas adolescentes do que com as próprias mães. Sim. Complicado, mas é real. E não tem problema, né? Porque é isso, foi uma escolha, um projeto de vida seu, né? E tá tudo certo também. E tá tudo certo. Só que é uma coisa muito fora da curva, diferente de todo mundo que eu cresci, assim, do que os teus amigos e do que os teus amigos e a tua família espera de você, né? Então, eu já senti muito assim, do tipo, quando você vai ter filhos? Não você quer ter filhos. Você vai ter? Não, quando você vai ter. E essa questão da maternidade, eu acho que é uma das maiores cobranças, se não a maior cobrança que a mulher tem, né? Inclusive, às vezes, colocando o relógio biológico, né? O relógio biológico vai uma hora acionar e você vai se sentir pressionada a ter seu filho, sua criança. E maternidade é o tema, né? E acho que é uma marca nesse estereótipo de mulher perfeita também, né? A mulher perfeita vai ser também a mulher mãe, em algum momento, porque a ideia de mãe, ou seja, filhos, frutos de um casamento, também vai constituir a ideia de família, que aí é o outro ponto da mulher perfeita, né? Não é que eu estou concordando, eu estou pensando junto com vocês, né? São coisas que foram sendo construídas, né? E acho que a maternidade é um grande ponto. E que tipo de pressão tá em cima da mãe perfeita também, né? Outra discussão legal da gente pensar a categoria mãe e como essas mães se sentem, as pressões, a solidão às vezes, porque mesmo que a mãe esteja casada, tem alguém ali do seu lado, às vezes ela pode ter o sentimento de solidão da mesma forma, de encarar a bronca ali meio sozinha. E que geralmente tem, né? E que geralmente tem, porque geralmente infelizmente é isso, né? São as estruturas dos papéis de gênero que a gente comentou antes, né? O pai, ele não necessariamente tem aquela, não necessariamente dentro desse modelo, né, tem aquela obrigação de estar ali junto com a criança, o que me parece que há tensionamentos para mudar, né, tem tensionamentos e exemplos de mudança, o que me parece muito bom, muito positivo, né, afinal de contas é isso, a criança, ela precisa tanto do pai e da mãe, já que essa é a família, então que ambos estejam presentes, né, então é importante também. Eu fico aqui assim. Tipo, eu falo muito, desculpa. Você tá aqui pra isso, Mas é porque cada coisa que tu fala assim, a gente acaba se colocando pra pensar, né? Talvez a gente saia daqui com mais questionamentos do que a gente chegou. Mas isso é bom, isso é bom, claro. E eu também saio com mais questionamentos, porque conforme a gente fala e a gente troca, né, sobre essas questões, essas experiências, né, essas percepções de mundo, a gente também se questiona, né? Bom, somos mulheres que não somos mães, mas a gente
opa, já enxergamos aqui então que a maternidade é um ponto, né? Então já ficam ideias aí para outros programas, inclusive, né? De pensar essas questões, que acho que é super válido, então... Não, esse começo de semana teve uma festinha de aniversário da minha família, e aí do nada, do mais absoluto nada, o meu pai falou assim, eu já queria ser avô. E aí... você não falou, não, mas a Clara é muito nova. Daí tava tinha eu, meu irmão de 26 anos, e minha irmã de 14. E todo mundo olhou pra de 14, tipo assim, não, mas calma. Calma, já sabendo. Sim, eu me esquivando, meu irmão mais ainda. E aí a gente falou pra menor, assim, não, calma, não é a hora ainda. Segura aí. É muito legal ouvir essa história sua, Lu, porque me faz pensar também na forma como a minha mãe, de uma maneira um pouco não convencional, foi incentivando eu e a minha irmã a alguns projetos de vida e outros não, né? Então, é só filhas mulheres na sua casa? Só filhas mulheres. Eu e a minha irmã, nós temos 2 anos de diferença, ela se chama Amanda e ela tá com 26 agora, né? Então toda a minha família tá em São Paulo e eu tenho uma família onde majoritariamente são mulheres, assim, né? Primas, tias, enfim, família grande. E a minha mãe, ela não... com ela eu não passo por esse tipo de situação. E aí, quero netos? Não. A minha mãe, ela fala, ai, ser vó de cachorro e vó de gato é bem melhor. Então acho que você e a sua irmã estão certos, porque eu tenho uma cachorra, né, a Joá, que é minha filhinha, e a minha irmã tem 3 gatos, então são os filhos dela também. E a minha mãe costuma falar, ser vó de bichinho, vó de pet é bem melhor, tá ótimo assim. Mas eu entendo porque ela fala isso de um jeito cômico, né, assim, conversando com a gente é muito amiga, eu e a minha mãe. Mas ela fala isso devido à trajetória dela, né? Ela foi mãe com 23 anos, tipo, 2 crianças, ralando muito também para criar essas crianças. Então, talvez ela foi também vendo o nosso crescimento e nos dando dicas que ela gostaria que dessem para ela. Então, não que ela se intrometa nas minhas escolhas de relacionamento ou projeto, se vou ou não ter filhos. Mas a grande questão é que ela fala, olha, se você quiser tudo bem, mas acho que você pode focar em outras coisas, né? Ou fazer outras escolhas para aproveitar a vida de um jeito diferente que talvez eu não pude aproveitar. Então, esse tipo de constrangimento eu não tô passando na família ainda. Eu também não tinha. E agora eu fiquei assim, surpresa. Começou agora, vai começar essa... Quando chega perto dos 30, assim, eu acho que é isso, né? É o normal. E foi o que eu falei, eu tenho essa impressão. Lá em casa até desistiram já. Não, brincadeira. Mas é que o meu pai, por exemplo, na minha casa, assim, sempre foi um pouco brincadeira. A gente fala, os parentes mais de longe, assim, é quem faz esse tipo de pergunta. E os amigos, né? Os amigos que têm mais ou menos a mesma idade, assim. Mas lá em casa sempre foi muito diferente, assim, o meu pai, ele sempre incentivou eu e minha irmã a botar a carreira em primeiríssimo lugar, assim, ele, né, teve muitos traumas ali de família, com as irmãs dele, que não tinham uma profissão própria e casaram, de repente, com caras não tão bacanas e sofreram bastante, e meu pai sempre, assim, ó, eu lembro que era uma coisa lá em casa muito... Meu Deus do céu, tipo, o boletim vinha, tipo, ruim, assim, o discurso era bem mais pesado do que devia ser, de fato, do tipo, porque você não tá vendo tua tia, porque você não tá vendo tua prima, porque não sei o quê, porque você tem que estudar, porque você tem que ter tua carreira. Meu pai, da forma, né, da forma dele, mas ele sempre incentivou a gente a colocar a carreira em primeiro lugar, né, sempre foi assim, e só que essa cobrança da maternidade, ela vem de fora, né, ela vem do universo. Do universo, basicamente. É isso, é como se fosse uma coisa natural sobre nós, assim, só que não é natural, né? Nem um pouco natural, não é natural. Produzida e a gente vai encarando. Mas eu tenho a impressão de que não dá tempo, é isso, parece que não dá tempo de ser essa mulher perfeita, de realizar tudo que eu gostaria de realizar, ou que nem sei se é o que eu gostaria, mas o que colocam pra gente, né? Do tipo... É isso, como que vocês compraram casa própria, porque não deu ainda, galera, não deu mesmo. E aí, que horas, né, vamos fazer em anos, assim, a carreira, até de ter uma carreira, tá consolidado, ter experiência, ter um salário legal pra te ter a tua casa e o teu carro, e a tua casa de praia, e aí o jet ski, enfim, né, todos os apetrechos. Já sabemos a sua lista de sonhos. Não, mas eu vou, né, indo nas coisas... as pessoas vêm de lugares diferentes, né, elas vêm de oportunidades Nossa, isso eu tô falando de um lugar, né? ainda de muito privilégio, assim, não tô nem entrando nas questões de classe aí, que aí, meu Deus, né. Mas assim,
não dá tempo, é isso. Tu precisa estudar, daí tu precisa ter uma carreira. E aí tu tem a questão da maternidade, que tem um tempo, né? Que aí precisa ser nesse tempo. E aí, se tu quer ter 2 filhos, aí tem que ser antes, porque daí tem que ter 1 e o 2, ou 3, ou sei lá quantos. E aí Como é que vai ter um filho só? Porque vai ser a criança mais egoísta do mundo. Isso, aí tem que ter gente, 2. Sempre e falam tal. isso, né? Né? E aí tu quer ser uma pessoa aventureira e ter descobertas e viajar o mundo e fazer um mochilão e fazer um não sei o que, sabe? E ainda assim você tem que ser a CEO de uma empresa, né? Ainda Mais isso. ainda tem Isso. tudo isso, né? E aí tu tem que se dedicar, e fazendo tudo isso, tem que se dedicar pra ser uma pessoa saudável, Ser boa de cama. ser boa de cama, ter um Tem relacionamento, investir num relacionamento. Então, assim, gente, que horas? Que horas? É isso, né? Mas as Até- madrugadas estão aí pra isso, né? Não, tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Tem que dormir bem. É, Porque faz olheira. parte. É, tem que ter 8 horas Deus de sono. me livre, as por 8 horas de favor. sono ainda. É. Ouvindo agora você falando, Lu, eu até comecei assim, meu Deus, já tô me Já tô questionando. nervosa aqui Calma, também. Calma. Não, mas é porque é isso, a gente vai falando dessas questões e a gente não tá isenta desse debate, né? A gente começa a se perceber no mundo, ver que talvez a gente tá um pouco longe dessas expectativas. Mas aí, falando muito enquanto Adriana mesmo, pessoa aqui, né? Independente das coisas que eu estudo ou não, eu fico me questionando o que a gente quer, no fim das contas, pra nossa vida enquanto pessoa. O que será que realmente nos faz feliz, assim, faz pulsar mesmo, sabe? Aquela gana de viver, o brilho no olho, que foi o que eu falei. Não, eu não quero romantizar, não é essa a ideia, mas isso é uma pergunta que eu tento fazer pra mim mesma. Qual é o sentido dessa coisa toda que a gente veio fazer na vida, né? Por que a gente tá aqui, o que nos move, o que faz sentido pra gente, né? E aí, às vezes, vejo amigos, amigas que têm suas conquistas, né, materiais, né, fruto de muito trabalho também, e fico perguntando, nossa, mas o meu trabalho não tá rendendo tanto. Mas aí eu também começo a olhar para as minhas escolhas com mais carinho, sabe? Ah, talvez eu fiz escolhas diferentes que nesse momento estão me dando estes frutos, que tá muito legal, tá ótimo. E num outro momento eu posso mudar alguns planos para tentar alcançar outros frutos, né? Outras colheitas, porque parece muito desumano viver nessa lógica da perfeição que não existe, né? Que ela é inalcançável. E, enfim, essas mulheres perfeitas que o filme traz, esse debate todo que a gente tá levantando aqui, ele me toca nesse lugar também, sabe? De pensar o que no fim das contas a gente quer com a vida, o que a gente veio fazer aqui, E é uma coisa muito isso, assim, né? Às vezes você trabalha porque você quer comprar uma casa, porque você quer comprar um carro, porque você quer ir pra Europa todo ano. E às vezes você trabalha porque aquele trabalho te dá prazer também, te dá brilho nos olhos, Sim, né? sim. Então, é como tu disse, é uma questão de escolhas mesmo. As minhas escolhas me trouxeram até aqui e agora eu tô feliz ou não com isso e eu vou mudar se eu não estiver feliz nesse momento. Se eu sentir que esse não é o meu caminho. Sim, né? total. Eu vou falar de novo da minha mãe, mas é só porque tem tudo a ver com o que você mas falou. É que mães... Ai, é que mãe não faz. Mas é porque tem tudo a ver com o que você falou, né? Assim, a minha mãe, ela é fissurada em trabalho, ela é viciada em trabalho. Depois que ela se separou do meu pai, ela entrou na área da segurança, cresceu na área da segurança, virou inspetora de segurança, tipo, ela foi crescendo nas escalas lá dentro e ela ama o trabalho dela, ela fala de trabalho 24 horas por dia e ela é de São Paulo, então o ritmo da cidade é muito em torno da lógica do trabalho mesmo, né? E teve um ano da vida dela que ela tentou dar uma pausa e tentar uma outra área, e aí ela tentou abrir uma empresa, na verdade, de crédito para... Como é que se chama? Pessoas que são aposentadas, pedem crédito para poder comprar outras questões. É tipo um banco que dá crédito para as pessoas, assim. Desculpa, eu não vou lembrar o nome agora. Ela tentou abrir essa caixa aí, né, de empréstimos, e ela ficou 1 ano. E ela falou para mim que foi, de forma muito sincera, assim, que foi o ano mais triste da vida dela, porque por mais que era um trabalho tranquilo de segunda a sexta, que não é a escala normal da minha mãe de trabalho, ela não conseguia ver prazer nas coisas que fazia, ela não sentia gana, tesão pelo trabalho dela, então ela começou a ficar muito triste, na verdade, e largou. 1 ano foi o período que ela tentou. Nem foi porque o negócio não deu certo ou deu errado, porque a loja continuou aberta com a outra pessoa que abriu junto com ela. Então, veja bem, era o amor pelo trabalho. Pelo trabalho mesmo, isso, não ela era se encontrava. dinheiro, Não era era o dia a dia.
Ela se encontrava naquela função, naquela atividade. Para ela isso faz sentido, né? Claro que ela vai ficando mais velha, vai também revendo os projetos de vida e os planos de vida. E tá tudo bem, nada é dado, né? Assim, estático, parado. As coisas estão em movimento, elas podem mudar. Inclusive o que a gente quer para daqui 5 anos da vida, para daqui 10 anos da vida, tudo vai mudando. O mundo é cíclico, né? Cheio de mudanças, movimento. Mas falar em mudar o que a gente quer num período de, sei lá, 5 anos... Gente, momento fofoca. Quem não tem aquela amiga que jura que se você não tiver filho agora, você vai se arrepender depois, que você nunca vai experimentar o amor. Ah, sim. Tem muito isso, Eu né? tenho um amigo E eu não que me falou isso. Nossa, Eu não duvido, muitas, assim, ó, eu tenho eu não duvido de maneira alguma de que aquela experiência pra essa pessoa é sensacional e que mudou a vida dela e tudo mais. Mas eu tenho uma questão com isso. Porque eu sei que ter filhos muda a vida das pessoas completamente. E eu quero mudar a minha vida, eu quero ser outra pessoa, entende? Eu gosto da pessoa que eu sou hoje. E eu sei que ter filhos vai mudar isso, porque muda mesmo. Pode ser que mude pra melhor? Pode ser. Pode ser que seja sensacional, pode ser que seja uma experiência sobrenatural, que é um amor inalcançável que eu nunca vou ter acesso, pode ser. Mas eu gosto da pessoa que eu sou hoje. Então eu sei que essa decisão vai mudar. Né? Com certeza vai mudar. E aí eu não sei se eu tô disposta, entendeu? No momento, ou num planejamento breve, ter essa mudança. Então eu sempre escuto os amigos e tal, e falo, que legal, nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo que a pessoa tá realizada com isso, realmente. Muito legal. Brinco, eu tenho um sobrinho maravilhoso, fico lá, brinco com ele, a gente canta galinha pintadinha. É ótimo. Mas... Ele vai pra casa depois. Mas também... Mas é isso, assim, tem que ter o cuidado de não colocar isso como o objetivo da vida do ser humano, entende? Que funciona pra todo mundo, porque não é. Exatamente. O problema é esse, né? Achar que porque funcionou pra você, porque aquilo é a sua vida, e tudo bem se for, mas tu não tem que ser o do outro também. Sim, né? E nem colocar nesse lugar de tipo, não, eu não quero isso pra mim, eu acho que ninguém tem que escolher isso. Né? Porque, assim, eu acho que deve ser, na mesma medida, incrível e difícil. Muito difícil. Nossa, sabe? total. Na mesma medida, assim, trabalhoso e... Eu Enfim. falo pra uma amiga minha que a gente conversa muito de maternidade, nenhuma de nós duas somos mães ainda, mas a gente fala bastante desse lance porque a gente vive esse medo de engravidar na adolescência, né? A gente tem a mesma idade. E uma das coisas que eu falei pra ela e que eu gosto de compartilhar em outros momentos também é que ser mãe não é tipo ter uma experiência que você vai ali tem e acaba. Vou lá pular de bungee jump porque eu quero viver aquela experiência e já era. Foi o segundo, você voltou e foi. Ser mãe, não, tipo, é pular de bungee jump e ficar pra sempre pendurada naquela corda, porque é pra sempre, tipo, né? Seu filho vai crescer, você vai acompanhar ele na infância, na adolescência, depois na fase adulta. Não acaba quando o filho faz 18 anos. Não, né? e é uma impressão pessoa, que dá é que as pessoas gente. pensam nisso, né? A gente só pensa a maternidade. Claro, a maternidade tem sua sobrecarga maior quando é uma criança pequena, ali depende, né, integralmente de você. Mas a maternidade é pro resto da sua vida. Você sempre vai ser mãe daquela criança, E é uma pessoa, criança, que virou adulto. né? E é uma pessoa, é um ser humano, sabe? É. Isso pra mim é, tipo, muito... Ai, meu Deus, eu vou ser responsável por um ser humano, entendeu? Eu não posso deixar morrer, eu tenho que alimentar, eu tenho que fazer que seja uma pessoa boa. Você tá... Sabe? A Lu, você tá falando igual se estivesse falando de um Tamagotchi. Tipo. Então, só que nem é pior, sabe? Pior no sentido de mais complexo. É uma pessoa, então não é assim, ser mãe, não ser mãe. Gente, é um negócio que você tem que pensar, que tem que ser uma escolha, sabe? É isso, eu acho que colocar nessas palavras, né? Tem que ser uma escolha. Eu quero viver essa experiência de pular de bungee jump e ficar pendurada, né? Ou não, eu só quero ter outras experiências no outro momento, eu vou pensar nisso, e é por aí o caminho, né? Entender os seus projetos no seu momento, o que você sente, o que você quer. Isso, é ser perfeita, será? Eu não vou dizer, eu não vou usar o se priorizar, mas você se conhecer, se entender e focar naquilo que você quer.
Não sei se isso vai ser perfeita, mas acho que... Mas por dentro, pelo menos. Eu quero ser perfeita! É a situação perfeita, então. Mas eu acho que pode ser assim, né? Uma situação perfeita, uma situação onde você talvez vai ter mais clareza para fazer suas escolhas e não deixar que façam essas escolhas por você. Então, o lance é isso, pensar que talvez é a situação perfeita me soa melhor do que a gente falar isso é ser perfeita, né? Porque o ser perfeita ainda tá colocando uma pressão em cima de você, independente de que pressão é essa, né? Então, acho que eu vou vendo por esse caminho, não sei vocês, mas me faz sentido eu gosto pensar disso. isso. Eu gosto disso. Gente, e agora outro momento fofoquinha. E o negócio do relacionamento, da perfeição no relacionamento, né? Que também tem isso. Tu tem que demonstrar, mas também não pode ser muito, que é demais, né? Ficar também, né, demonstrando muito é chato. Rebenta. Oh. E aí o relacionamento tem que ser de um jeito, não pode ser de outro, todo mundo... Tipo, Luísa Sonza, sabe? Agora... Babado. É muito, pra mim, claro, todo mundo avalia, né? De fora é muito fácil falar, todo mundo tem a sua avaliação. Mas pra mim é muito entrar na caixinha do amor romântico ali, performar. Encontrei uma pessoa incrível, tudo pra mim, e de repente não é mais, porque as pessoas não são perfeitas, e coisas acontecem, e, né? E aí todo mundo idealiza, todo mundo, nossa, idealizou, meu Deus, todo mundo cantava música, que lindo. E não era, sabe? Não era. Boa parte das vezes não é, Boa parte inclusive. das vezes não é, inclusive. Esse ano se levantaram várias polêmicas de relacionamento, né? Teve o que eu mais acompanhei de perto lá, era a Shakira, né? Porque eu sou super fã, assim, adoro. E eu fiquei chocada com as coisas que foram sendo lançadas, assim, de que o Piquet era nada a ver com ela, um sem noção. E é isso, você olhava, você pensava, nossa, casal lindo, né? Perfeitos ali, Eu ó. também nunca... Nossa, esse quebrou meu coração mesmo, que é uma coisa que eu não ia imaginar, assim. E a gente... Ó a primeira coisa, tá? Que eu pensei quando eu fiquei sabendo. Como assim? Porque a Shakira é perfeita? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque, mal ou bem, ela é muito bem sucedida na carreira dela. Ela tinha ali um relacionamento perfeito, mãe de 2 filhos e sempre aí cotada como uma excelente mãe. Maravilhosa, porque, mano, vai ser mais bonita que a Shakira, não tem, né? Não tem, Agora, se é alguém vem me difícil. dizer que isso tá acontecendo no relacionamento da Sandy também, daí eu paro de acreditar no mundo, tá? Daí deu, Nossa, acabou, não, não bate pelo na amor de Deus, madeira. Sandy, não, mantenha a gente aí Não com faz fé. isso com a gente, continua fingindo, Sandy, por favor. Mas é que eu acho que é isso. O relacionamento perfeito, ele vai ser uma performance só, sabe? É uma atuação. É o que a gente vê, sabe? Exatamente, o relacionamento perfeito é uma performance. É só o que a gente enxerga ali, do que é colocado como perfeito. Mas não existe, não tem. Se tu olhar um pouquinho mais de perto, tu já vai ver que não é perfeito. Porque é natural que tenham desavenças, é natural que todo casal brigue, né? Isso faz parte de um relacionamento com pessoas, e quando é um relacionamento afetivo, erótico, mais ainda, porque você tá ali se entregando pro outro, né? Então é normal, é natural, né, que hajam desavenças. E tem uma outra coisa, especialmente nesse caso ali, sei lá, da Shakira, né? A gente pensa, meu Deus, mas a Shakira é perfeita. E o Piquet, ele, porra, fez muita bosta. Meu Deus do céu, como que fez tanta bosta? Sim. Mas a gente sabe quem era a Shakira no meio disso tudo? Sabe? Tipo, não tô falando que traição é justificável, gente. Não, nunca, jamais, Não, assim. mas com certeza ela também não era uma pessoa perfeita fácil. no relacionamento, não é? Não existe. Mas a gente de fora vê isso, né? E aí essas coisas fazem a gente crer que é possível ser perfeita. E o problema tá aí, né? E a gente crê que é possível chegar numa perfeição. Ok, Sandy é imaculada, Sandy não... Tudo bem, Sandy, a Sandy pode ser perfeita. Agora o resto do mundo... Mas olha, eu gostei dessa palavra, imaculada, junto com a ideia de perfeição juntas, porque aí... Gente, que horror. Eu parei pra pensar. Eu gostei pra gente continuar pensando a perfeição. Não parece que a perfeição é algo assim, ó, que não tá na Terra. Que não tá, exatamente. Né? Tipo, é algo divino, intocável. E eu vou tentar, mas é intocável, é impossível ser a Sandy, a Shakira, né?
Olha que insight legal esse, né? De pensar essas palavras juntas. Quando, na verdade, isso, então, só desumaniza essas pessoas, né? Shakira talvez tenha seus dias de TPM, assim como Sandy, assim como nós aqui Gente, temos. a Shakira, ela é de Ares, pelo amor de Deus. Ela deve ser muito... Cara, sério, deve ser muito difícil. Tá vendo? Assim, por aí, entendeu? Tipo, você colocar nesse status de perfeição a todo momento, me parece que é isso também, né? Tira a ideia de humanidade, de possibilidade de erro, né? De brigas, intrigas, que em um relacionamento vai acontecer, né? Tá? É natural que aconteça, assim como qualquer outro relacionamento social vai ter suas intrigas, né? Nós três podemos sair, daqui a pouco discordar, ter uma pequena intriga e é isso. Não, gente, com a nossa família, pelo amor de Deus, né? Com amigos. Eu tinha muito essa ideia, porque eu tive um relacionamento muito merda, né? Muito merda. Daí, quando eu saí dele, eu pensei... Não, agora eu vou encontrar um relacionamento, assim, excelente, incrível. Né? Eu não vou aceitar qualquer indício de erro, de deslize, coisas que eu não aceito. Claro, tem coisas que a gente não deve aceitar mesmo, né? Assim. Mas eu já falava, não vai dar, não serve. Tipo, não vou nem investir muito do meu afeto aqui, porque eu sei que não é uma coisa que vai durar, que eu vou ter retorno, né? E aí eu encontrei uma pessoa que eu pensei, opa, aqui eu vou ter retorno, vou investir meu afeto aqui. Maravilhoso, perfeito, match perfeito. A palavra perfeita aí de novo. E aí, muito bom, sensacional. Opa, uma coisa que eu não gostei. Opa, uma coisa que ele não gostou em mim. Opa, dificuldades em alguma coisa. E pequenas coisas. E eu pensei, não sei se era então. Sabe, assim, bem no início... Fiquei pensando, putz, então será que não é tão perfeito, hein? Como eu imaginava, hein? Não era perfeito, então. Se tem coisas pra adequar, se tem coisas pra ajustar, não é perfeito. E aí me veio muito isso de não vai existir perfeito. Eu entendo muito que o relacionamento perfeito é isso, sabe? É você ver... Você saber onde estão os teus defeitos, os defeitos do outro, saber quais ajustes você pode fazer, porque você vai ter que fazer uma relação a dois, qualquer tipo de relação a dois tem que ter um ajuste, né? Você saber até onde você pode ir. Não, opa, isso aqui eu aceito, isso aqui pra mim já não dá. E a pessoa perfeita é essa que consegue se adequar com leveza, né? Porque a pessoa perfeita mesmo... Sim. Só casando com a Sandy. Imaculada, vou colocar essa palavra junto dela. Sandy Imaculada, maravilhosa. Mas esse é o caminho, assim, de entender numa situação mais humana, né? Ambos vão ter coisas a serem ajustadas. E como que a gente negocia isso, né? Porque aí o mito do amor romântico não te dá espaço pra negociar nada. Não existe, né? E comunicar, né? Não é. O mito do amor romântico tá muito associado também aos papéis de gênero, expectativas que colocam entre o homem e a mulher, né? Porque o mito romântico se constrói também nessa matriz heterossexual, homem e mulher, né? Mas quando a gente pensa que um relacionamento, ele também é um momento de pacto, de acordos, onde você manifesta aquilo que te incomoda e também está aberta ou aberto a ouvir o que o incomoda o outro. Confortável falando. Primordial, né? Primordial. Nossa, eu sou bem namoradeira, assim. E tive alguns relacionamentos longos. Entendeu? Apaixonada, essas coisas. E aí foi o meu lado bobinho de peixes também. Não quero colocar a culpa no signo, mas já colocando, que me fez cair um pouco nessas ciladas de não saber comunicar e de muitas vezes não saber receber também. Porque apesar de ser pisciana, eu também tenho acidente em Áries, então eu sou meio cri-cri, né? A lua? A minha lua é em Leão. E aí tem isso também, né? Ela tem muito fogo aí. É um bom combo. Ela tem muito é um bom fogo. combo. Eu não sei, gente. Há controvérsias. Talvez diga diferente. Mas, falando de maneira brincando aqui com vocês, mas comentando que eu caí algumas vezes nessas ciladas, assim. De começar um relacionamento e não colocar ali o que estava me incomodando. Ou às vezes não ficar muito aberta a ouvir o que estava incomodando o outro, porque a gente também tem os nossos momentos, né? E não fazer isso em nome de garantir um relacionamento legal, positivo, perfeito. Vamos voltar nessa palavra. E aí o que na verdade acontecia era... Posto fotos legais, temos boas imagens e boas viagens feitas juntos, mas quando tá só nós dois é um caos, assim, é um tédio, a gente não se entende, por dentro você fica se perguntando, caramba, mas será que eu ainda quero isso?
ah, mas tá tão bonitinho a gente aqui junto nessa foto, e aí não é uma foto que dita o seu relacionamento, né? E é difícil sair também disso. É difícil você assumir em voz alta pra você mesma, quando você não quer mais um relacionamento que tá nessa situação, nesse contexto. E teve uma época que eu procurei terapia pra salvar o meu relacionamento que eu tinha na época, e eu acabei descobrindo que, na verdade, eu não queria mais ter um relacionamento. Uhum. E descobri isso conversando muito sobre essa ideia do acordo. Em que momento vocês fizeram acordos do que vocês têm? É um namoro, é um casamento, é uma ficada de vez em quando, né? Se a gente nunca conversar sobre isso com as pessoas que a gente se relaciona, em algum momento vai estourar essa corda, porque você não fala, você não comunica, e aí não é leve, né? Não é leve. Então, se não é pra ser leve, gente, já tem vários BO na vida, né? Aham. Eu acho, gente, inclusive, que a gente precisa fazer um episódio só sobre essa perfeição dos relacionamentos e a perfeição que as redes sociais passam, né? Porque Sim. quantas vezes na vida de vocês já não tiveram numa bad, num relacionamento, aí de repente você desce o Instagram assim e tá todo mundo feliz. Gente, Dia dos Namorados, né? É O um que caos. mais representativo do que tu pegar um Instagram num Dia dos Namorados? Ai, é aquele casal que tu sabe que briga o ano inteiro. É, Que você fecha sabe o a pau. treta. Tu sabe que um trai o outro. Tu sabe que. Sabe? Tu sabe que é ali eu. Mas a foto tá linda. Tá linda, Ai, amor, é. declaração. Quer ver aquelas declarações? Adoro essas. Que é tipo. Obrigada por me aturar. Sabe? Aí a pessoa fala: apesar de todas as dificuldades, os percalços, os problemas, as brigas, as Deus. discussões. Sabe? Apesar disso, muito obrigada, te amo. Já colocou todos Já. os pesos do Caramba, relacionamento. exato, né? assim, parece que a pessoa tem que fazer uma escalada, um triatlon pra se relacionar. E aí, colocar como se isso realmente fosse um amor fortalecido, né? Isso, nossa, É. que lindo. Nós vencemos, Nós né? vencemos, As batalhas. É. Não é pra ser uma batalha, gente. Não, é pra Não. ser uma coisa leve, né? E eu aprendi uma coisa muito legal que eu compartilhei outro dia nas minhas redes, assim. Hoje eu tenho um relacionamento, eu namoro o Armando, depois ele vai ouvir o... Oi, Armando, você é perfeito. Isso, ai, amor, perfeito, imaculado. Então, o Armando, gente, ele me ensinou algo que, enfim, é um relacionamento do jeito que eu sempre imaginei que poderia ser, de uma forma muito aberta, onde a gente pode falar sem medo de julgamentos, Uhum. como em outros momentos senti. Então, a gente tem um espaço muito honesto para conversar. E ele não é brasileiro, ele é colombiano, já mora no Brasil há muito tempo, mas ele me ensinou que lá na Colômbia eles não comemoram o Dia dos Namorados, no dia 12, como normalmente a gente faz aqui. Lá eles comemoram no dia 16 de setembro, então foi recentemente, o Dia do Amor e da Amizade. E não é lindo? Eu achei isso, assim, fantástico, porque é de uma sensibilidade de você entender que uma relação, ela tem que ser isso, assim. O amor e a amizade numa proporção legal, né, e equilibrada, pra ter respeito, pra ter segurança, pra ter leveza, e pra você poder ser o que simplesmente é, sem ir atrás do que a pessoa que tá com você quer que você seja, porque não é bem por aí. Então, acho que tem a ver também, né, com essa coisa claustrofóbica que a gente vive quando tem o Dia dos Namorados e a gente vai vendo aquelas fotos e não tem amor e amizade ali, talvez, né? Isso. Então acho Tem bonito. só redes sociais Tem mesmo. só as redes Tem, sociais. É. Eu não sei, gente. Eu tô com a impressão que a gente fez o episódio perfeito aqui. Eu também acho. Eu queria conversar por horas com vocês. Eu acho que a gente tinha que te chamar de novo, porque eu acho que a gente delimitou bem, na verdade, a coisa da tríade, né? De maternidade, relacionamento e trabalho. A gente não falou muito de trabalho, mas também, né, é uma coisa legal da gente falar. A gente devia fazer episódio só pra falar de cada um deles, Vamos assim, que fazer. renderia super. Vamos Super, fazer. super. Vamos pensar aqui numa trilogia que dava isso. A gente vai achar. Com e, certeza. a gente vai trazer a Adra aqui mais 3 vezes. Tem que Eu vir. venho Pelo menos. Eu venho com o maior prazer, eu tô super feliz de estar aqui, Ah. agradeço imensamente o convite, de somar nessa conversa. Eu ficaria horas, então, se quiserem... A gente Ficaria. Se quiserem escolher uma série, pode me colocar aqui que a gente fica Ó, conversando. ficou a dica já. Ficou a Maravilhosa. dica. Mas enfim, é isso. Então, muito obrigada, né, por terem me convidado, pela confiança também de abrir o espaço pra gente falar.
É muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, então é só sucesso, só alegria e motivos de brilho no olho pra continuar seguindo. Boa! Imagina, a gente que te agradece, Adri, que a conversa foi sensacional, o papo foi sensacional. Acho que a gente aprendeu muito, né? Acho que a gente aprendeu muito e vamos marcar os próximos. Com certeza, tô por aí. Sim. Gente, obrigada por terem ficado até aqui, ouvido esse papo. A gente com certeza vai ter parte 2, parte 3, porque tem muita coisa que faltou falar, que a gente, né, quer falar, mas já falamos também bastante. Vai ter mais sequência que o American Pie. Obrigada, beijo e até a próxima. Gente, até a próxima.